Oi, pessoal da TV Abrale, eu sou Amanda Vieira e hoje eu estou aqui com o Dr. Breno Guzmão, que é hematologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e da Oncoclínica de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre mieloma múltiplo. Olá, Dr. Breno, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. No último dia 5 de setembro, no domingo, foi o Dia Mundial de Conscientização do Mieloma Múltiplo. E por isso, hoje nós vamos falar desse câncer do sangue. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é e como acontece o mieloma múltiplo. Oi, Amanda, tudo bem? Obrigado pelo convite, pelo convite da Abrale em participar dessa TV Abrale sobre o mieloma múltiplo. Então, o mieloma múltiplo é uma neoplasia de células plasmocitárias, ou seja, dos plasmócitos, que é uma célula que pertence aos glóbulos brancos, que todos nós temos, e que em um momento dado sofre uma mutação e começa a produzir nossos anticorpos, mas de uma forma anômala. Então, essa forma anômala ela vai ter um defeito na função de nos proteger de infecções, mas também pode causar danos onde ela se depositar, seja no rim, ou seja em outros órgãos. E as próprias células, como são produzidas dentro da medula óssea, elas também podem provocar lesões ósseas, que são as lesões líticas do mieloma múltiplo. Entendi. Os pacientes que a gente tem na Abrale, eles costumam demorar um tempo para chegar num diagnóstico. Por que isso acontece? Exato, é porque é considerado uma doença rara. Embora a gente que está no meio, a gente vê muitos pacientes e a incidência, embora seja considerada uma doença rara, porque tem em torno a 7 casos por cada 100 mil habitantes por ano, se você faz as contas, isso é uma quantidade grande de pacientes. Porém, a OMS só reconhece como uma doença frequente, né, não doença rara, quando você tem mais de 65 casos por cada 100 mil habitantes. E então, às vezes, se torna desconhecida por algumas especialidades. E a gente enfrenta um pouco essa problemática de diagnóstico, às vezes por desconhecimento, mas às vezes até por, falando do contexto de saúde pública, né, de filas, de dificuldades de agendamento com especialistas, esses problemas também. Entendi. Quais são os sintomas do mieloma múltiplo? Quase 90%, de 70% a 90% dos casos, o primeiro sintoma são dores ósseas. Então aqui eu já deixo um alerta, né? Dores ósseas, dor em coluna principalmente, que não se justifica com algum motivo, deve ser investigado. Principalmente são dores ósseas que você não consegue, como eu falei antes, justificar e que se perpetua. Você não pode passar um mês com a dor. Então tem que ser investigado. A dor nas costelas, que não tenha um motivo para que isso esteja acontecendo. Então é importante, tudo que sai da normalidade, independente do assunto do mieloma, mas tudo que sai da normalidade no teu corpo, que você não está se sentindo bem, isso deve ser avaliado. Nós sabemos que a maior incidência de mieloma múltiplo são nos idosos, Mas pode acontecer também em pessoas mais jovens, na faixa de 30, 40 anos? Sim, no mundo inteiro, a incidência, a mediana de incidência é em torno de 66, 69 anos. Mas sim que encontramos em outras faixas etárias. Eu mesmo tenho pacientes com 28, com 30 e poucos anos, 40 anos, em todas as faixas etárias. Então é importante a gente entender que essas doenças, embora seja a partir da 6ª década da vida, ela pode estar presente em pessoas mais jovens. E o que eu falei antes, que o principal sintoma é a dor óssea, mas outros fatores, como pode ser um cansaço, uma palidez, aquela falta de energia, e pode ser por anemia ou por um cálcio elevado, que deixa o paciente mais lentificado, e que isso pode ser confundido com coisas tão banais como dizer que o idoso, isso é da própria idade. Não, essa é outra mensagem importante dessa nossa conversa de hoje, que é que a anemia, ela não é normal em nenhuma faixa etária. Você não tem que ser anêmico por nada. Então, o idoso, por ser idoso, não tem que ter anemia. Alguma coisa está acontecendo com ele. E o tratamento de mieloma múltiplo, ele é feito com o objetivo de cura da doença ou só paliativo? Não, olha só. Aqui tem dois pontos importantes. Eu queria fazer menção, principalmente que você tocou num assunto importante, que é o paliativo. Às vezes, os pacientes confundem o tratamento paliativo com a terminalidade, e não é. O tratamento paliativo, que o pessoal
tem especialistas fantásticos fazendo esse tipo de prática, né, que nos ajuda muito, são os cuidados de suporte, que é justamente para paliar aquela dor, aquele problema, e não significa final de vida. A outra coisa é qual o objetivo do mieloma múltiplo, o tratamento do mieloma múltiplo. Hoje em dia, ainda não temos a cura, é considerada incurável, mas temos pacientes que foram tratados uma única vez e que já se passaram 13, 14, 15 anos e a doença nunca voltou a se manifestar. Podemos considerar esses pacientes curados? Por definição, não, mas a história natural está mostrando que sim. Fica esse gostinho bom de que as coisas estão dando certo. Outro cenário é que as novas drogas estão vindo para aumentar tanto em tempo como em qualidade de vida. Então, sendo uma doença que ainda é considerada não curável, os novos tratamentos vêm para controle, desaparição da doença, mas que sabemos que em um momento dado ela vai voltar. E então, o tratamento, hoje em dia, com a incorporação de novas medicações e de terapia celular e etc., vem para dar maior quantidade e qualidade de vida aos pacientes, fazendo o controle não só dos sintomas, como no cuidados paliativos, de controle de sintomas e bem-estar, mas também controle da doença, tornando a doença imperceptível e tornando uma doença crônica, em que em algum momento ela pode voltar, mas tendo esse controle e dando, como eu falei, uma maior perspectiva de vida para os pacientes. Entendi. Nesse período, então, a gente considera que o paciente estaria em remissão e teria novas recidivas? É esse o termo certo para usar? Sim. Em teoria, em remissão e novas recaídas, mas nem sempre conseguimos a tão desejada remissão, mas conseguimos o controle da doença. Uma remissão parcial ou uma resposta parcial muito boa, uma resposta completa. Isso são diferentes graus de resposta, mas são respostas, contanto que a doença não esteja em progressão. Então, muitos tratamentos conseguem esse controle e o paciente consegue conviver com a doença ou até mesmo conseguir a tão desejada resposta completa e, com isso, ter um maior tempo de duração de resposta livre de sintomas. Está gostando deste conteúdo? Então se inscreve no canal da Brale para ver todos os vídeos. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer. Doutor, quais são as opções terapêuticas para o mieloma múltiplo? Contamos com algumas alternativas de tratamento que passam por quimioterapia. Dessas quimioterapias temos as terapias mais modernas, como anticorpos monoclonais, inibidores do proteosoma, etc., imunomoduladores, passando por terapias ainda mais modernas, como a terapia celular. Temos o transplante de medula óssea e temos também a radioterapia. A radioterapia no mieloma múltiplo é utilizada quando uma situação bem peculiar, que são em plasmocitomas, ou seja, quando é uma lesão única, e respondem muito bem à radioterapia e não cumprem critérios de mieloma múltiplo. E também utilizamos muitas vezes em lesões ósseas para controle da dor, tá? Então a radioterapia é muito útil nesses dois cenários. Num panorama, numa linha de cuidado habitual do paciente com mieloma, a gente divide o paciente, o grupo de pacientes que são elegíveis a transplante e os não elegíveis a transplante. Os que são elegíveis a transplante, ele recebe uma quimioterapia pré-transplante para diminuir a quantidade de doença, depois transplantar para aprofundar ainda mais esse resultado e depois ele seguirá uma terapia de manutenção. Quando o paciente não é elegível a transplante, aí ele faz já esse tratamento contínuo sem passar pela fase do transplante. Mas o conceito é que o tratamento hoje em dia ele é contínuo, ou seja, ele não para. Mesmo que você alcance uma resposta profunda, uma remissão completa, ele vai continuar recebendo algum tipo de tratamento de manutenção para poder, como o seu próprio nome indica, manter aquela resposta alcançada. Doutor, o que a gente pode falar em relação ao manejo da neuropatia periférica, da doença óssea, da doença renal no mieloma? Vamos por partes. Doença renal. Doença renal ela pode ocorrer de algumas formas, principalmente ao diagnóstico, quando você está nessa fase de descobrir a doença
e pode ser por vários fatores. E a gente tem que ter cuidado com o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, que numa doença que pode provocar doença renal, problemas renais, o anti-inflamatório por si só também pode ocasionar e isso pode contribuir. Então, aquele paciente que eu falei no início, que tem dores ósseas e que não está melhorando e está abusando de anti-inflamatórios, ele pode juntar com a doença o uso indiscriminado de anti-inflamatórios e provocar uma insuficiência renal. A doença por si só pode provocar também problemas renais, porque esse anticorpo que está anômalo produzido pelo plasmócito, ele pode se depositar nos rins e provocar insuficiência renal. E outras coisas, por exemplo, a gente está na fase de diagnóstico e então a gente faz, por exemplo, uma tomografia e não verifica como estão os exames do paciente, ou o paciente não sabe, não desconhece e faz o exame de uma tomografia com contraste, e os contrastes iodados da tomografia, por exemplo, pode piorar ainda mais a disfunção renal. Por conta da neuropatia, a neuropatia pode ser ocasionada pela própria doença ou por alguns medicamentos utilizados nos seus protocolos. Por exemplo, os mais conhecidos que dão neuropatia são o bortezomib e a talidomida. É muito importante que os pacientes conversem com seus médicos quando estão fazendo uso dessas medicações para poder ir analisando se há presença de neuropatia ou se já tem neuropatia e está em aumento, para poder a gente fazer o manejo das doses do remédio ou até mesmo suspender antes que os danos sejam irreversíveis. Então é muito importante. E o último ponto que você perguntou, que foi a doença óssea. Como eu falei, a própria célula, a célula doente, o plasmócito, ela é capaz de alterar o metabolismo do osso, tá? E provocar a ativação dos osteoclastos, que são as células dentro do osso que vão começar a destruir o osso. E aí provoca essas lesões líticas. Temos medicações para essa situação das lesões líticas, que são os bifosfonatos e um anticorpo monoclonal que se chama o denosumab. Tanto um como o outro, essas duas classes de remédios, estão desenvolvidos para inibir essa reação óssea e tentar bloquear o metabolismo de destruição dos ossos no mieloma múltiplo. Essas medicações também são utilizadas em outros tumores com metástase óssea, como, por exemplo, tumores de próstata, em mama, tumores de mama, etc. Entendi. É sempre uma análise, né, do custo-benefício desses medicamentos, da dose que está usando e dos sintomas que está sentindo. Eu queria agradecer você por participar aqui com a gente mais uma vez, por tantos esclarecimentos. Se você tiver alguma consideração geral, algum recado para os pacientes. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar da TV Abrale. A mensagem que fica é essa: o cansaço, a dor óssea, essa falta de energia que não está justificada por nenhum motivo clínico aparente, nenhuma doença. Então, deve ser investigado, não só pelo mieloma múltiplo, mas também pelos cuidados. E agora que estamos em pandemia, não deixamos... existem outras doenças que a gente tem que ficar de olho, não pode deixar de ter cuidado com a nossa saúde e pensar que só existe o Covid. Existem outras doenças também que precisamos tratar. E ter uma melhor qualidade de vida a partir desse tratamento, né? Sem dúvida, o tratamento e quanto antes. Quanto antes a gente trata, antes a gente tem uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas terem acesso a essa aula que a gente teve aqui. E muito obrigada.